Vamos lá, galera. Hoje nós vamos falar sobre os preços dos carros. Será que eles vão continuar a subir? Será que vai começar a cair? O que vai acontecer a partir de agora? Vamos lá. Isso é uma coisa interessante. Até setembro de 2020, os preços dos carros sempre era uma coisa clara. Não tinha ninguém que discutia. Era claro que você compra um carro, você tira ele da concessionária, tira ele do montador e ele vai perder valor. Às vezes perde 20% no dia que você sai ali, depende do modelo. Isso era óbvio. E durante anos e anos e anos e anos, sempre viveram com essa doutrina, que carro, aquele que a gente sempre falava, carro não é ativo, carro só perde valor, carro dá despesas, tudo isso. E as coisas mudaram. Mudaram por causa da pandemia. Lembra o que aconteceu na pandemia? Na pandemia que começou no começo de 2020, o que aconteceu? Todo mundo ficava em casa, montadoras ficaram fechadas, mandamos funcionários embora, e como eles ficaram fechados, toda a cadeia produtiva, as montadoras e todas as fábricas que trabalham para eles e todas as peças começaram a ficar em escassez, porque pararam de produzir. Além dos efeitos causados pela pandemia, outro fator importante que tem impactado o setor automotivo é a falta de peças. E isso não é um problema exclusivo do Brasil. Europa e Estados Unidos enfrentam a mesma situação. E o principal peça que começou a faltar são os semicondutores. O que aconteceu? Como as montadoras estavam fechadas, para quem não sabe, os semicondutores têm poucas fábricas relativamente no mundo que produzem eles. Muito deles está no Taiwan, tudo isso. Então, o que acontece? Como tem poucas fábricas produzindo um produto extremamente de alta tecnologia, de high-tech, o que aconteceu? Que tem demanda extremamente restrita para tudo. Então, você precisa encomendar 1 ano, 2 anos com antecedência aqueles produtos, aquele semicondutor. E o que aconteceu? Montadores no começo da pandemia ficaram fechados e pararam a falar, a gente não está produzindo, não sei quanto tempo a gente não vai produzir carro, não encomenda mais semicondutores. Então, eles não encomendaram. Em 2020, o fechamento de algumas fábricas e a diminuição na produção por causa da pandemia fez com que muitas empresas suspendessem as encomendas dos semicondutores. Só que o que aconteceu? No mesmo tempo que eles pararam de encomendar, cancelaram pedidos, outras indústrias, como de celulares, de computador, televisão, videogame, as pessoas estavam trancadas em casa, as pessoas começaram a comprar que nem loucos pela internet. E aí, todos os semicondutores que sobraram da montadoras foram para essas peças. E aí o que aconteceu? Um tempo depois, alguns meses depois, a pandemia começou a acalmar, as pessoas começaram a sair de casa e o que aconteceu? A pessoa agora, ainda durante a pandemia, já não queria mais andar no ônibus, não queria pegar mais metrô, ficar aglomerado com 500 pessoas. Ele queria estar mais seguro e queria comprar carros. E o que aconteceu? Toda a cadeia produtiva não estava funcionando. Então, as montadoras voltaram a produzir, mas aí tinha uma super demanda, poucos carros disponíveis e adivinha o que? Lei da oferta e procura. Muitas pessoas querem comprar carro, poucos carros e os preços começaram a disparar. Quando as indústrias ao redor do mundo todo retomaram o ritmo de produção, a demanda por esses componentes cresceu demais. Então, o fornecimento dos semicondutores, que são produzidos principalmente pelos países asiáticos, ficou comprometido. Só para vocês verem, em 2021, os preços de carro subiram 24%. 24%. Agora, mais uma coisa que aconteceu. Olha a sacada. As montadoras produziam menos carros e os preços deles subiram, certo? As pessoas querem comprar a qualquer preço, certo? Eles pensam, peraí, por que eu vou produzir esses carros populares? Lembra dos carros populares do passado? Que era 100% pelada, sem tapete, sem isso, sem nada? Que era para ser o preço mais barato? Eles falam, peraí, eu posso produzir menos carros, mais caros, margem de lucro maior, eu produzo menos, trabalho menos função, menos dor de cabeça e ganho mais. O que aconteceu? Se vocês perceberam, muitos dos modelos mais populares já não têm em circulação. Hoje nós temos carros populares que começam com 60, 70 mil. Antigamente a gente estava falando de carro popular de 20, 25, 30 mil. Hoje não existe mais esses carros. Os carros populares já disparam. Então, eles produzem modelos mais caros e é mais caro os preços dos modelos. Por isso que a gente vê carros populares que disparam para 80, 100 mil reais. Isso que está acontecendo agora. No auge da pandemia, muita gente viu no automóvel uma bolha, uma possibilidade de sair de casa, mantendo o isolamento. Então, muita gente saiu atrás dos carros. Os 0 km aumentaram bastante de preço e os usados também aumentaram. Tem gente até que está com carro hoje que vale mais do que quando comprou. Mais uma coisa que ajudou esse disparado dos preços. Se vocês lembram, em 2020, a taxa Selic estava em 2%.
O que quer dizer taxa Selic em 2%? Taxa Selic, todo mundo sabe que é a mãe de todas as taxas. Quando a taxa Selic baixa, todas as coisas que juros no mercado são baixos, incluindo de financiamento. Então, se você tem taxa de financiamento baixa, comprar carro fica mais barato. Por quê? Porque as parcelas, muitas pessoas compram financiado, as parcelas são mais baixas porque os juros são mais baixos. Então, as pessoas têm mais poder de comprar carros, têm, entre aspas, mais dinheiro circulando no mercado, e assim as montadoras têm mais facilidade de aumentar os preços. Exatamente o motivo que gera inflação, para quem não sabe. Mais uma coisa que aconteceu, como muitas pessoas queriam comprar carro, não conseguiam justamente por causa do preço, tudo isso, as pessoas optaram, eu não posso comprar, eu posso alugar um carro. Ou alugar por mês, ou alugar por assinatura, que é aluguel para longo prazo. Agora, com a flexibilização, o problema é o contrário. Os clientes voltaram, mas não tem carros suficientes para locação. Nesse pátio aqui, que ficavam em média 25 veículos, hoje só tem esses 3 e todos já estão reservados. E o que aconteceu? As locadoras estavam explodindo. E como eles tinham muita demanda, eles começaram a comprar cada vez mais. Chegou para um ponto que 32% no último ano dos carros novos, carros zeros, foram comprados pelas próprias locadoras. De todos os veículos fabricados no Brasil, cerca de 45% vão para empresas, como as de locação. E não davam conta. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, quando você tenta um carro por assinatura, depende do modelo do carro, você pode esperar 3, 4 meses até que seu carro chega. E a previsão de entrega desses veículos está girando aí em torno de 90 a 120 dias. Então, bem, isso vai continuar para sempre? Não. As coisas estão começando a mudar. O que mudou nos últimos meses? Vamos entender alguns fatores que mudaram. Primeira coisa, hoje a taxa Selic não está mais 2%, ela está em 13,75%. O que significa isso? Do mesmo jeito que com 2% tudo barato, o financiamento, com 13% tudo fica caro, o financiamento, porque os juros são muito altos. Então, quando você financia hoje caro, se você imagina o mesmo modelo, às vezes a parcela é dobro do que ela era antigamente. Então, as pessoas começam a pensar, peraí, nossa, a parcela? Eu pensei que a parcela seria R$700, agora a parcela dá 1.300. Então, você pensa 2 vezes antes de comprar. Primeira coisa. Segunda coisa, preço da gasolina. Agora, obviamente, abaixou, mas se você pega um tempo atrás, o preço da gasolina estava extremamente alto. Se você pensa, eu vou comprar um carro, abastecer, nossa, acho que é melhor continuar no ônibus porque vai ficar muito caro para mim manter um carro. Então, mais uma coisa que diminui, que resfria o mercado. Mais um fator que aconteceu. Como eu falei para vocês que as locadoras nos últimos 2 anos compraram muitos e muitos carros, certo? Obviamente, por causa da demanda que tinha. Você sabe que as locadoras não gostam de ficar com carros velhos. Então, normalmente, depende da locadora, ela tem uma política de ficar, às vezes, 18 meses, 12 meses não, mas normalmente por volta de 18 meses a 2 anos ficar com o carro e depois já vender ele como para o mercado, como seminovo. Então, o que acontece? Agora tem as locadoras compraram muitos carros e agora, obviamente, elas estão despejando ele no mercado. Obviamente, então, temos agora um pouquinho mais oferta de carros usados para comprar. Mais uma coisa, nós temos nova redução do IPI, ok? Em março deste ano, o governo federal anunciou uma redução de 18,5% no alicate da IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e ele fez isso para automóveis. Em seguida, no final de abril, reduziu 35% na alíquota para picape, ok? Vans, furgões, e agora uma nova redução de 24,75% para automóveis e SAV. O governo federal editou hoje um decreto ampliando para 35% a redução do imposto do IPI para uma série de produtos industrializados. Em fevereiro, o IPI já tinha sido reduzido para 25%. O objetivo é estimular a economia. Isso, só para você saber, dá 0,4 no final do preço do carro, 0,41, depende do modelo, 0,59, depende do modelo. Isso dá uma redução de R$1.000 a R$2.000 no preço do carro. E aí, de acordo com o levantamento da FENAUTO, que é a Federação Nacional de Revendedores de Veículos, entre abril e julho deste ano, o setor já teve uma redução média de 7,5%. Obviamente, tem modelos que reduziram mais, tem modelos que reduziram menos. Modelos que têm mais pronto entrega, quer dizer que as fábricas têm na própria concessionários já têm os modelos, obviamente que o preço dele caiu mais e obviamente os carros usados desse modelo caiu automaticamente. Carros que ainda têm fila de espera, continua em alto.
Como vocês perceberam, a produção das montadoras já começou a aumentar. Você está vendo que nos concessionários tem muito mais carros do que antigamente, ok? Parece que acalmou, esfriou um pouquinho o mercado também de venda de carros usados, porém ainda está faltando semicondutores, vai levar um pouquinho de tempo até que esse mercado vai estar 100% regularizado nessa parte. Então a gente acredita que esse mercado realmente vai passar a crise, entre aspas, mais para metade de 2023, daqui vamos mais alguns meses na frente, aí o mercado vai estar muito mais tranquilo, aí vai começar a aumentar realmente a produção dos carros zeros e automaticamente quando vai começar a aumentar de carros zeros, também os carros seminovos, usados, automaticamente vai ter muito mais abundância de carros no mercado e também esses preços deles vai começar a cair novamente. E aí a última pergunta, bem, então peraí, o que eu faço? Eu vendo agora, eu compro agora, o que você acha? Como tendência no mercado é redução de preços, de novo, tendência, ela pode mudar se vai acontecer algum fator externo, mas a tendência do preço é diminuir. Se você está pensando em vender seu carro seminovo ou usado, eu acho que uma boa época para vender, aproveitando ainda que os preços ainda estão altos, porque a tendência provavelmente que o preço vai diminuir ao longo dos meses. Se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com outras pessoas que precisam saber dessas informações. E aliás, se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um beijo no coração e até o próximo.